aí brevemente, para quem não conhece, eu sou o Alê, eu sou fundador das ASUS, sou empreendedor há quase 10 anos, eu tive uma empresa antes das ASUS chamada Estudar Com Você, que era um site de estudos para universitários, passei 6 anos nessa empresa e vendi em 2020 para um grupo italiano, e aí decidi começar uma nova empresa. Meu sócio Murilo é de RH, ele viveu muitas, assim, as dores que a gente resolve como Head de RH na Quero Educação. Eu me apaixonei aí pelo tema. E sou de São Paulo, eu fiz INSPER aqui, administração. E estou muito feliz aí que a gente conseguiu marcar esse papo com a Liv, com a Dre. Sou muito fã da Liv, assim, a gente já fez outra live juntos, a gente conversa direto, quase todo dia. Então, vou deixar ela se apresentar aí, e aí qualquer coisa eu complemento. Fala, pessoal, tudo bem? Se o barulho do avião estiver atrapalhando, me avisem, tá? Queria super agradecer pelo convite, para mim é um grande prazer estar aqui, e acho que, tem 61 pessoas, algumas inteligências artificiais, mas temos 61 pessoas aqui focadas, né, e querendo entender mais sobre gestão de carreira, fico sempre muito feliz. Eu, particularmente, desde que eu comecei aí, eu fiz psicologia, sempre tive muito esse negócio de que o trabalho é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque a gente vai passar um terço dela trabalhando. E isso é muito ligado à minha missão de vida, de como é que a gente faz o trabalho, pelo menos ser digno, se possível, fazer valer a pena, né? E aí, assim, passei uma boa parte da minha vida empreendendo dentro da Stone com esse racional. Quem trabalhou comigo, tem alguns aqui que estão de prova disso. Entrei no mestrado para estudar o tema de trabalho, de carreira e de gestão de pessoas. Não deu para acabar a tese no mestrado, ingressei no doutorado aqui na FGV, e aí abri uma consultoria para os tempos livres, poder tentar impactar, ajudar o maior número de pessoas possível que também está engajado numa missão parecida com essa, e foi um pouco assim que conheci também tanto a Lê quanto a Dre, e aí passando aqui a bola para a Dre, ela é uma cliente minha que está atuando aí na FinTalk, vou deixar ela se apresentar. Boa. Primeiro, queria agradecer também o convite, estou super animada para escutar ali e contar um pouquinho sobre os cases que eu vou trazer. Bom, eu sou Andressa, eu estou aqui na FinTalk já tem 2 anos e pouquinho. Me formei em psicologia, só que eu nunca quis ir para a área clínica, também não queria ir para o RH, mas sempre fui super interessada na área do comportamento humano. Então, a FinTalk caiu como uma luva para o meu perfil, e estou aqui desde então, fui a 4ª funcionária a entrar, e estou ajudando nesse processo de escalação dessa companhia. Boa. Não, super feliz de estar com vocês aqui falando sobre esse tema que é muito importante. Para quem não sabe, a Liv, assim, ajudou a escalar a Stone de 80 para 15 mil colaboradores, virou sócia lá dentro, se viveu todos os temas, né, possíveis de RH, e a Dre, é founding team na FinTalk, que é uma empresa de inteligência artificial, que está bombando, captou, né, um round super legal, e ela viveu na pele, assim, esse momento de estruturar processos, desde cultura até recrutamento, recrutou boa parte do time, então vai conseguir falar com muita propriedade, assim, sobre esse tema, e vai ser muito útil, né, para quem vive na realidade startup, o scale-up, né. E esse é um tema que, para mim, eu me importo bastante, porque, sabe, eu entrevisto muita gente, né, e, assim, nos papos surge com muita frequência, por que você está considerando, né, mudar de emprego? E muita gente fala, porque eu não sei como que eu posso evoluir aqui dentro da empresa, ou não tenho oportunidade para crescer. Então, a gente vê que muita gente sente falta, né, de um plano de carreira ou clareza de como evoluir. Eu também tenho desafios, né, no dia a dia que, por exemplo, fazer proposta de trabalho, você conseguir encaixar alguém, né, num certo cargo e nível, às vezes para eu saber, né, aonde a pessoa se encaixa, eu preciso de uma certa estrutura, a questão de entender quando alguém está pronto para uma promoção. Então, são desafios que eu vivo no dia a dia e que, né, estão relacionados com esse tema. Então, acho que ele é super útil para fundadores também e quem está tomando esse tipo de decisão. Antes da gente entrar no conteúdo, que é super rico, assim,
Eu queria só falar um pouquinho de Zasas, fazer meu jabá aqui. Tem gente que não conhece ainda a empresa, então eu vou só apresentar aqui brevemente um pouco das Asus. Deixa eu dar uma carregada aqui. Tudo bem? Estão vendo aqui? Se a Lívia, alguém puder me avisar. Sim. Boa. Bom, o que é a Asus? Ela é o sistema de RH feito para empresas modernas. Então, startup, scale-up, uma empresa que, né, tem uma fluência digital bacana, a gente é um sistema feito para vocês. O problema que a gente resolve, basicamente, é que, à medida que uma empresa cresce, ela vai contratando ferramentas diferentes de gestão de pessoas, às vezes uma para recrutamento, uma para departamento pessoal, outra para desempenho e engajamento, sabe, muitas planilhas, formulários desconectados, e aí isso acaba sendo um custo alto para gerenciar, e muitas vezes, sabe, não gera uma experiência tão boa para os colaboradores, sabe, ficam confusos onde encontrar informação, e para o próprio RH, né, pô, entra uma pessoa nova, você tem que atualizar o mesmo dado em vários lugares diferentes, e outros problemas que surgem desse Frankenstein. E aí outra questão é que tem muitos softwares que são engessados, e, sabe, cada empresa é diferente, tem uma cultura única, processos únicos, às vezes um processo de avaliação de desempenho que funciona para uma empresa de 50 pessoas é diferente de um que funciona para uma de 500. Então, muitas empresas elas sentem necessidade de, sabe, fazer processos em ferramentas flexíveis, como Google Forms, Excel, só que aí os dados ficam descentralizados. Então, o que a gente faz é que a gente tem uma solução tudo em um, que centraliza todos os processos e é flexível, e a gente é feito para startups e empresas modernas. Então, a gente centraliza, sabe, um produto para desempenho, engajamento, DP, recrutamento, tem a parte ATS, aí isso reduz muito o custo das empresas, a gente também economiza muito tempo do pessoal com muitas automações, e aí a gente também apresenta boas práticas de gestão de pessoas que aumentam bastante o engajamento. E aí tem muitas empresas clientes, G4 Educação, Stark Bank, Traction, NG Cash, a gente fechou também Conta Simples, Zig, então muitas empresas legais, e aí se vocês quiserem dá para vocês lerem um pouco nossos cases de sucesso, como que as pessoas estão usando as Asus. Bom, eu vou ficar acompanhando o chat aqui, por favor, façam suas perguntas aqui no chat, e aí, né, eventualmente eu vou mediando, tudo bem vocês fazerem durante a apresentação, e aí depois, no final, a gente vai ter um espaço mais aberto, assim, para um QA, que vocês vão poder abrir a câmera. Mas, então, por favor, mandem no chat, e aí eu vou acompanhando por aqui. Boa, então vamos lá, vamos que bora. Gente, de fato, fiquem super à vontade para mandar perguntas no chat. O Ale está super de olho para caso qualquer coisa, tá? Tentamos ser... o Renato mandou um coração. Mas, enfim, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre uma das coisas que, de fato, eu estudo, né? Eu tenho o meu mestrado, o meu doutorado nessa linha de gestão de carreira. Eu estudo sobre outra ótica, mas a ideia é contar um pouquinho de contexto do que a gente está vendo no mercado, por que isso é uma dor. Obviamente, uma coisa é o que a gente vê na pesquisa e outra é a vida real. Então, uma vez, se puder passar, a gente queria também até ver com vocês se vocês têm essas dores ou se é só a elucubração da mente dos pesquisadores, né? Então, se vocês puderem entrar no link, a turma vai disponibilizar agora no chat para a gente ver um pouquinho uma votação aí. Você pode botar todas, tá? De quais são as principais coisas que, de modo geral, acabam atrapalhando a gente, né? Então, eu vejo que é muito comum, às vezes, a pessoa trabalha na empresa, ela acha que ela deveria ganhar mais, aí a outra pessoa, ela fala, cara, estão dando treinamento para mim de comunicação não violenta, mas, na real, eu estou, cara, me quebrando aqui porque eu preciso aprender o ChatGPT, eu não estou entendendo por que eu estou alocando meu tempo nisso, né? Aí tem outras pessoas que, pô, sei lá, ela sai da empresa porque ela não sabia que ela tinha opção de mudar para outra área dentro da empresa, né? E sendo que tem um monte de oportunidades, né? Às vezes a pessoa também não tem dificuldade de montar a estrutura da empresa, e aí fica um negócio meio bagunçado, ninguém sabe
que é, e também, pô, às vezes você fala, putz, tem uma pessoa aqui ela é muito chave e a gente precisa tomar cuidado, que se ela sair, quebrou a empresa, né? Não sei se vocês têm esses casos, principalmente empresa pequena, você fala assim, meu, se essa pessoa sair, ferrou. E aí, idealmente, é importante você ter um plano de sucessão, né? Para você conseguir, se a pessoa sair, você ter o backup plan, né? Você ter o plano de quem você pluga imediatamente, seja ele dentro, seja ele fora, né? Aí estou vendo aqui que, de fato, aparentemente a primeira principal dor é o negócio do match mesmo. A gente vai falar um pouquinho mais no detalhe. Acho que vocês todos estão aqui por causa disso. E aí queria só trazer alguns dados de mercado, mais para a gente se embasar mesmo do contexto e, a partir disso, contar para vocês um pouquinho de um modelo que está sendo utilizado em grandes bancos fora do Brasil, como a HSBC, está sendo usado por algumas empresas de tecnologia, como a Samsung, e a Unilever, né, que é uma grande empresa do varejo, e existe uma tendência até no World Economic Forum, na Deloitte, tem uma série de estudos e pesquisas que estão mostrando um novo jeito de gerir os talentos, e isso é uma coisa que, assim, não vai ter como não fazer, né? E aí, se puder, acho que a gente já deu para, acho que conseguimos pegar que, pô, teve uma pessoa que escreveu outros, mas também não explicou o que é o outros. Gostaria de ouvir o que é o outros, mas dá para ver que, de fato, isso é uma dor, né, que vocês estão vivendo, e essa parte de match é onde está dando mais, seguido de plano de sucessão. Se alguém sair da minha empresa, a casa cai, né? Então, a ideia desse modelo, de fato, é ajudar em todas essas dores. Caraca, mas como que ela vai fazer isso? A gente já vai falar sobre isso. Vamos dar um contexto aqui do problema. Mafê, acho que a gente pode... Depois a gente manda... Se alguém ainda não votou, a gente manda para vocês, tá? O resultado, que é legal todo mundo ver que estamos todos no mesmo barco. E só vale comentar uma coisa, a gente está gravando o call e vai ter um artigo maravilhoso assim, que a Lívia vai postar depois, que cobre todos os tópicos, então não se preocupem, tem que escrever tudo assim, a gente vai lançar depois da live. Boa, então, dito tudo isso, primeiro falar do contexto, né, então, um pouco do histórico, um pouco de desengajamento, desligamento e match, que a gente já viu aí, que é o asterisco ninja da turma aqui do call. A Dre vai compartilhar, eu vou falar super rápido do modelo, mas o modelo, ele tende, tipo, as pessoas, mas como assim, né? Quando você vê ele aplicado, acho que fica mais fácil de tangibilizar no dia a dia, né? E eu sempre gosto de passar algumas referências, eu escolhi 2 vídeos, mas no texto, no artigo que o Ale já deu um spoiler, aí tem todos os tem textos mais profundos sobre implementação do modelo mesmo, tá? Então, vocês vão ter que acompanhar aqui os blogs, tá? Pode passar. Falando super rápido, tá? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender para endereçar a dor. Antes, até 1900 e bolinha, a gente tinha um sistema agrícola, ou seja, todo mundo fazia a mesma coisa. Aí, a gente começou a ter indústria, e aí existiam pessoas que estavam ali na agricultura, mas tinha gente que estava no chão de fábrica trabalhando, e era isso. Não existia o conceito de carreira. Carreira é um negócio novo, que surgiu em 1950, quando as corporações começaram a surgir e criaram o conceito de estrutura hierárquica, e você sobe numa progressão de carreira. E o que aconteceu? A gente continua usando esse termo, só que outra coisa surgiu que se chamou globalização, tecnologia. E hoje, essas estruturas hierárquicas nas empresas, elas ainda existem. Concomitantemente a ela, existem várias outras coisas diferentes. Então, conheço uma amiga minha que era advogada, decidiu abrir uma escola de inglês. Conheço uma pessoa que fez farmácia, agora está como data scientist. Não sei o que ela vai fazer depois. Porque a tecnologia, ela mudou a maneira da gente ver o trabalho, da gente ver o assunto carreira. Nem sei se a gente deveria usar carreira, porque carreira meio que implica uma progressão, né?
e não necessariamente é o que a gente tem hoje. Então, a primeira dor central é porque, de fato, existem novos jeitos de trabalhar. Aí pode passar, Mafê. E aí, quando você tem esse cenário, o que acontece é, a grama do vizinho talvez esteja mais verde, né? E aí, saiu um estudo da Engaja SA, mostrando que a gente tem mais da metade da população empregada com uma desmotivação, né? E aí, só para explicar, né? Porque que tem 3. O engajado, beleza. O desengajado é a pessoa que só, puta, tô trabalhando. Esse daqui é o famoso quiet quitting. Quiet quitting, que é, eu tô trabalhando aqui, mas, pô, se surgir qualquer coisa melhor, eu vou vazar. Né? Então, ele está desengajado, mas não... Agora, o ativamente desengajado, ele verbaliza, ele deixa claro para as pessoas, os posts xingando no LinkedIn, estou desengajado. Eu não quero trabalhar aqui. Sabe aqueles posts nos Twitter, no LinkedIn que tem? A pessoa está empregada, está naquele lugar, mas ela claramente não está feliz. Gente, 23% das pessoas é muita gente, né? De toda a população empregada. E aí, destrinchando um pouco mais, né? Por que a gente trouxe? Porque destrinchando um pouco mais, pode passar, Mafê. Você vê... Opa, esqueci, mas eu já volto para esse slide. Vai mais um, daqui a pouco eu volto para ele. E aí você vê que a gente tem um problema, um dos principais problemas atrelados ao desengajamento tem a ver com oportunidade de crescimento. As pessoas não estão vendo, que elas podem crescer dentro da empresa delas. Sejam via treinamento e suporte, que aparentemente a galera até não está indo super bem, mas não está indo super mal, mas você vê que as pessoas não estão sentindo que elas podem se mover internamente, que elas não conseguem. Tipo, às vezes eu estou numa área de dados, eu quero migrar para o financeiro, e eu não consigo ver como eu faria isso. Só que o ambiente de globalização e tecnologia permite que você tenha múltiplas carreiras dentro de uma empresa só, fora de uma empresa só, que você vai mudando, né? Então, existe uma pressão contextual que está fora do controle da empresa, que as pessoas elas não querem ficar paradas no mesmo lugar. Não é bem visto como já foi em épocas passadas, né? Então, a gente tem um dos principais fatores causados do engajamento que estão a ver com essa questão de oportunidade de crescimento. E aí, só para a gente tentar também pegar esses apanhados de vocês, pode voltar um slide, pegar aqui uma votação rápida. Isso, negócio de desengajamento, elucubração da mente do pessoal da pesquisa do Desengaja SA, do Desengaja do... Não, isso não é o nome da pesquisa, do Engaja SA, ou de fato é uma coisa razoavelmente factível, né? E se for, né, aproveitando, eu acho que é legal, fiquem à vontade para escrever no chat, se for, vocês aí que botaram sim, esse desengajamento, vocês acham que essa questão de crescimento de carreira tem a ver? E para quem colocou não, se vocês puderem dar insights de por que vocês acham que as pessoas na sua empresa estão engajadas, né? Porque a gente tem aí, obviamente, né, ela é uma pesquisa feita com uma amostragem macro, né? E que ela não vai refletir 100% da realidade de uma empresa, né? Ela meio que faz uma análise estatística, né? Então, acho que vocês puderem interagir com a gente aí contando, mas aparentemente está meio dentro da estatística mesmo a pesquisa do Engaja, né? Vi aí que a Aline comentou, né, que esse estudo foi feito e comparou com a empresa, e, inclusive, isso é uma coisa muito legal, tá? O que a Aline falou, porque, assim, gente, essas pesquisas, elas são boas para vocês conseguirem trazer referências para o C-Level de vocês, para vocês conseguirem conversar de igual para igual, e, possivelmente, e eu acho que esse é o suprassumo, vocês sempre estarem à frente da média. Se 60% é desengajado, cara, vocês tinham que ter 30% desengajado. E vocês usam isso como balizagem, e, tipo, de argumentos mesmo. Olha só, a gente faz isso, por isso que a gente faz, a gente não quer perder talento, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, né? Então, isso é um pouquinho de panorama de um dos pilares de dor dentro do tema de carreira. Aí a gente vai para o segundo pilar, aí pode passar, Mafê.
que é a questão do match, né, que acho que foi, inclusive, acho que acabamos sendo bem precisos, né, quando a gente falou. Basicamente é o seguinte, eu vou falar em bom português, mas existe o outro não, o jeito bonito de falar é o match, né, mas em bom português eu chamo de mercado de peixe mesmo, né, que acontece? A empresa, ela busca, aí, de novo, eu vou falar processo seletivo depois dentro da empresa. Quando a gente fala, né, de processo seletivo, a empresa fala mais ou menos um perfil. Isso quando o líder não vira e fala assim, eu quero que você traga uma pessoa igualzinha ao Alê. Ah, eu quero que traga o Cristiano Sansol. Traz um segundo Cristiano Sansol, entendeu? E aí você fala, não, mas eu preciso estruturar, como assim, né? E aí, beleza, aí você vai atrás de um profissional dessa forma, e aí o que acontece? A pessoa fala, beleza, eu topo ir, meu salário é 450 mil. Aí você fala, caraca, mas espera aí. E aí você, como empresa, você se sente refém de, cara, mas essa senioridade faz sentido ou não? E acaba, muitas vezes, sendo subjetivo. Isso estou falando na parte de processo seletivo. E quando a pessoa está dentro, aí o mercado de peixe é ainda pior, porque acho que eu vejo duas coisas. Eu, inclusive, conheço algumas pessoas que fazem isso. Pô, estou ganhando X e eu quero aumentar meu salário. Eu pedi para o meu gestor, não consegui aumento. Eu vou no mercado, passar um processo seletivo com um salário maior, vou voltar para o meu líder e falar, estou com essa proposta. Você vai cobrir? Né? E aí você vê, exatamente, é o mercado de peixe, vira leilão, né? E aí você cria um negócio de, beleza, então vou aumentar o salário dessa pessoa. Só que se aumentou o salário dessa pessoa, a outra fala assim, pô, mas eu sou par dela. Eu também deveria ganhar isso aqui. Aí começa um bololô maluco que a gente, da área de gente, eu já passei por isso também algumas vezes, falo, cara, e agora? Tem o budget, tem o orçamento, e ao mesmo tempo eu não posso perder essa pessoa. Como é que eu faço para encaixar tudo isso? Né? E as pessoas se questionam, mas por que o cara é júnior e eu sou pleno? Por que ele é sênior e eu sou júnior? Por que ele é especialista e eu não? Né? Então, existe uma dor, né, que acho que, de fato, a gente acabou acertando bem, que é essa questão do match. Né? E aí, acho que, dito isso, pode passar. Aí a gente vem para o modelo do Skill Fit Model, que é um modelo tão simples quanto, em vez de você focar em falar do escopo e falar o cargo do fulano de tal, eu quero um head de growth, né? Tem esses nomes todos bonitos, né? Que hoje em dia é tudo nome bonito. Você, cara, vamos dar uma ignorada rápida e vamos focar nas atividades e nos projetos que a pessoa precisa entregar. A partir dessas atividades e projetos, vamos mapear as competências. Então, vamos supor que você quer contratar uma pessoa para fazer o orçamento da empresa. Essa é a atividade da pessoa, fazer o orçamento da empresa, o planejamento financeiro da empresa. Quais são as competências que ela precisa ter? Se a empresa ela é uma empresa pequena, cara, o conhecimento básico de finanças, isso é uma competência, conhecimento básico de finanças, né? Então, você mapeia as principais competências de acordo com as atividades. Você mapeia as atividades, mapeia as competências, e você não para por aí, que eu acho que a maioria das empresas que eu conheço, elas param aqui. Tem que continuar, gente. Beleza, mapeou as competências, divide e classifica as competências. Básico, intermediário, avançado, coloca quantos níveis você quiser. Eu particularmente, acho que 3 níveis é mais suficiente, básico, intermediário e avançado. Classificou as competências, não esquece de fazer o cross entre o cargo e a competência, e você dá visibilidade. Essa é a parte mais importante. Lembra, o que as pessoas querem é visibilidade do que elas fazem para crescer. Você dá visibilidade para os cargos que existem, para as posições que existem, as competências dentro das posições. Você tendo isso, a própria pessoa tem o protagonismo, por que as pessoas estão desengajadas? Porque elas querem protagonizar a carreira delas. E elas vão para outra empresa, elas vão para o mercado porque elas querem continuar protagonizando. Mas se você der uma ferramenta para ela protagonizar dentro, já é maravilhoso. 2 segundos, Alê. Então, você pega essa visibilidade das competências e você atrela as suas estruturas. E aí a pessoa sabe, eu quero aumentar meu salário. Vamos olhar o seu assessment? Vamos olhar suas competências e ver se faz sentido dentro das competências. E aí não é sobre idade ou tempo de casa que você
você dá uma promoção, você dá um aumento. É com base no que, de fato, a pessoa tem competência para entregar, né? Aí vou passar a bola para a Lê, e aí depois nós vamos para a Dre, porque senão é só falando a elucubração da mente. Vai lá, Lê. Lívia, só fiquei com uma dúvida aqui. Você comentou, né, que hoje em dia as pessoas estão buscando mais protagonismo, né? Você acha que isso é uma característica da geração Z, ou você acha que é algo mais generalizado, e por quê? Eu adoro essas perguntas. Gente, eu vou ser meio polêmica, espero que ninguém faça testão contra mim no LinkedIn, tá? Mas, cientificamente falando, o termo de geração, ele é pouco aceito, tá? E aí, até dando um contexto. Basicamente é o seguinte, o conceito de geração, ele é muito bom para o público dos Estados Unidos, que tem, todo mundo tem mais ou menos uma igualdade de experiências que estão atreladas à tecnologia. Então, o que acontece a geração Z, eles nasceram na tecnologia, a geração millennial passou a transição, a geração Y, a geração X, foi de um para o outro. O que acontece? Quando você vai para o Brasil, gente, desculpa, tem gente que até hoje não tem tecnologia. Então, como é que você generaliza uma população inteira por base de geração, sendo que tem uma série de coisas atreladas à experiência? Isso é uma coisa sobre geração, né? Aí tem uma outra coisa que a gente pegar a parada e falar como coitado da geração Z, como se fosse negócio de todo mundo. Então, ontem mesmo saiu uma matéria maravilhosa que era assim: as pessoas da geração Z querem trabalhar menos e ganhar mais. Falei, pô, sou da geração Z, também quero trabalhar menos e ganhar mais, né? Então, tem um negócio de, tipo, acabou que a gente estigmatizou tudo que é da geração, tudo que está acontecendo agora como se fosse culpa da geração Z, mas, assim, a real não é um negócio da geração Z, eles só estão entrando agora no mercado de trabalho, então vai tomar mais porrada mais rápido, porque são os primos que estão entrando agora, né? São mais novos de casa, mas a real é que se você, tipo, pegar as coisas que estão falando da geração Z, nós sentimos isso. Se você fala para eles, gente, é óbvio que eu quero que as pessoas me respeitem no trabalho. Como assim? É óbvio que eu quero, tipo, ter uma boa qualidade de vida e eu consiga equilibrar as coisas que eu faço no trabalho com a minha vida pessoal, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esses paradigmas, e eu gosto de chamar, né, na academia a gente chama isso de pop management, né? Que a gente coloca alguns termos e eu, particularmente, não acho que eles são saudáveis. Coitado da geração Z, que está sendo o bode expiatório para várias questões, eu vou falar sociais, né? Sociais atreladas a trabalho. Mas, assim, se você conversar com pessoas com mais tempo de mercado, elas também já sentiam essa dor, só que a tecnologia não permitia que a gente falasse sobre elas, não fazia sentido, né? Então, enfim, Ale, não sei se eu desviei um pouco demais. Esse é um tópico que eu gosto também. Não, foi ótimo, assim, é bem interessante o que você trouxe, que, né, o acesso à tecnologia acaba tendo um impacto grande, que às vezes não é necessariamente, né, a idade, e é mais essa questão do acesso, que é algo que no Brasil ainda falta bastante, né? Exato. E talvez a gente se identifique, né, com a geração millennial, Z, etc., porque a gente viveu uma vida muito parecida com os Estados Unidos ocidentalzinho clássico, né? Pois é. Somos aqui de classe média alta, classe média brasileira, que viveu meio parecido, mas não é a realidade de todo brasileiro, né? Sim. É sacanagem. E tem muito estudo, né, artigo que é escrito por, né, americanos, e aí se a gente só lê e acaba, né, tentando fazer um paralelo direto, às vezes nem acaba fazendo sentido, né? Teve duas questões aqui no chat, só antes da gente passar para a Adri, acho que vale trazer. A Amanda perguntou, né, da questão de que hoje em dia os cargos vão surgindo e mudando muito rápido, especialmente em empresas que estão crescendo bastante. E teve alguma outra pessoa no chat que comentou desse dinamismo, né, e que é muito presente em startups. Como lidar com essa questão, assim, como que você, por exemplo, lidou na Estônia? Eu acho que a gente tem que separar aqui, que assim, gente, a Estônia, ela, de fato, foi uma empresa que passou por um momento muito diferente do que eu vejo a maioria das startups, porque a gente tinha um problema meio inverso, que é a velocidade de crescimento da empresa, a gente não conseguia acompanhar. Então, eu lembro que eu pedia, pelo amor de Deus, contrata uma pessoa mais sênior que eu, porque eu sou uma jovem de 24 anos que eu não sei o que eu estou fazendo, de repente tenho tipo um time de 50 pessoas para tocar.
A Tatá está indo porque ela viveu isso também, né? Então, assim, eu acho que a Stone, especificamente, a gente não tinha um problema de desengajamento por falta de crescimento. A gente tinha um problema que eu queria conseguir crescer na velocidade que a empresa cresceu e eu não dei conta. Então, a gente acabava indo para o outro lado, tá? Agora, o que eu vejo acontecendo agora na Stone, e eu já saí, então eu não tenho mais poder de fala, é que agora a empresa está mais estável, o modelo de negócio está mais consolidado, e que, inclusive, e aí, enfim, depois, eventualmente, o Ale fica a provocação, pode trazer o pessoal que está montando, eu sei que eles estão montando, de fato, um guidance, né, um guia atrelado a competências. Quando eu estava lá, antes de eu sair, eu fiz um projeto de mapeamento de competência, exatamente nesse frame, tá? Exatamente nesse frame, para a área de pricing, marketing e planejamento financeiro. Não consigo dar certeza se ainda estão usando, mas eu acredito que eles tenham usado isso também para ajudar a montar. E aí acho que a gente pode passar um pouquinho a bola para a Dre, que a Dre está vivendo um momento bem parecido com o que dá de algumas das perguntas de vocês, porque a Dre é uma das clientes nossas, e ela trouxe alguns problemas, eu falei, tá na hora de colocar o modelo do skill-based, então eu sentei com ela, expliquei o modelo, e ela foi lá, matou no peito, e acho que ela podia vir trazer, que eu acho que é muito mais legal ela compartilhar do que eu falar isso aqui. Boa. Obrigada pela introdução, Li. Acho que é uma aula que você está dando aqui para a gente. Dando um pouquinho de contexto, para quem não estava aqui antes, eu sou a Andressa, e eu toco o RH aqui da Fintalk. E para quem ainda não conhece, vale pesquisar, mas vou explicar um pouquinho. A Fintalk é uma startup de inteligência artificial e a gente tem o objetivo aqui de facilitar as conversas entre empresas e seus clientes. E tudo isso a gente faz usando inteligência artificial na nossa própria plataforma. E startup, early stage, a gente está chegando em 40 colaboradores esse ano, então é muito natural que as pessoas tenham dúvidas sobre carreira, sobre desenvolvimento. E aí eu trouxe um case bem legal que eu separei para vocês, de uma pessoa estagiária que estava aqui na Fintalk, e ela veio me pedir aumento, e aí eu vou mostrar como que eu consegui ter uma conversa super madura, utilizando toda a metodologia que a Lívia apresentou, e também usando todo esse design aqui que a gente está colocando no aplicativo das ASUS, e depois eu falo do segundo case, que é uma transição de carreira. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Posso roubar? Manda Vou bala. roubar aqui. Boa. Aí. Tá. Então, aqui a gente está no app das ASUS, eu estou na visão do colaborador. E voltando, né, trazendo o case da pessoa estagiária, a pessoa estava no cargo de botmaker, estagiário botmaker, e para, né, como quem não conhece, o botmaker aqui na Fintalk é a pessoa encarregada de fazer todo o fluxo de conversa. Então, todo o design de conversa que a gente vai ter lá no front com o usuário, então acaba atuando ali no projeto e na nossa plataforma proprietária. Dre, e aí... desculpa interromper, talvez valha só contar um pouquinho mais do produto de vocês, como é que funciona, só para a galera se contextualizar. Então, eu estava falando, a Fintalk a gente faz conversas, facilita conversas entre empresas e seus clientes, os seus usuários. E, basicamente, a nossa plataforma, ela produz esse design, esse fluxo, e é um chatbot. Você consegue plugar no WhatsApp, você consegue plugar dentro do site da empresa, você consegue colocar numa URA, por exemplo, no Telegram. Então, ele acaba... você consegue encontrar onde o seu usuário, o seu cliente está, e a gente consegue fazer essa comunicação. Tem várias empresas e cases super legais que a gente está utilizando, Stone, C&A, CIMED, todos eles utilizam o nosso produto, ou para cobrança é um ponto muito forte nosso, ou cobrança ativa, né? Ou para vendas e até onboarding tanto de colaborador como agente de rua. Então, tem vários cases e cenários interessantes. Boa, obrigada, Lê, dando um pouquinho aí de contexto sobre o produto. Bom, mas voltando aí para o case, a gente tinha uma pessoa estagiária aqui, botmaker, e como eu estava falando, o botmaker é a pessoa responsável pela criação desse fluxo. A nossa plataforma ela é low-code até no-code, então, necessariamente, ela é simples de você utilizar, mas para essa função a pessoa precisa ter um mínimo de conhecimento técnico.
Então, enfim, a pessoa estava pedindo aumento e querendo saber como ela podia evoluir, crescer mais na carreira, e a gente sentou e foi batendo aqui todas as competências, todas as skills que a pessoa precisava desenvolver e ter para estar nesse cargo. E aí, a partir daí, eu não precisei fazer mais muita coisa. A própria pessoa teve uma autorreflexão e percebeu que a pergunta que tinha feito não tinha tanto sentido, porque estava, de fato, bem encaixada, tanto com o nível quanto com o cargo, com a função que ela estava. E aí a gente consegue trabalhar esse desenvolvimento, essa progressão de carreira, de uma forma muito gradual. Então, foi bem interessante porque, de novo, eu não precisei nem fazer muita coisa. O próprio modelo, o próprio sistema facilitou com que essa autorreflexão acontecesse. E aí tem um outro caso bem interessante, que é a de mobilidade interna. Então, a gente sabe que hoje, ainda mais em startup, é super comum as pessoas vestirem muitos chapéus e estarem atuando em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a gente conseguiu fazer uma mobilidade interna fazendo um comparativo de cargos. Então, a gente pegou o que a pessoa já tinha desenvolvido e o que ela precisava desenvolver para fazer essa transição. A gente conseguiu fazer isso, hoje a pessoa está arrasando em uma nova cadeira, então é interessante como é dinâmico, né? A gente consegue utilizar um mesmo modelo para vários cenários e vários cases. E, bom, eu estava mostrando aqui a visão do colaborador, e eu quero mostrar para vocês como que funciona, até para explicar um pouquinho como que a gente fez essa visão dentro da área de gente, área de pessoas. Foi um trabalho super interessante, porque depois que eu sentei com a Lívia, eu fui sentar com cada liderança das áreas e entender um pouco como era o dia a dia dessas pessoas. E a gente mapeou e desenvolveu, né, os conhecimentos e dividiu em níveis, desde o nível básico até o avançado, passando pelo intermediário também, das competências que a pessoa precisava para exercer esse tipo de função, de cargo. E aí, aqui, deixa eu só achar aqui rapidinho. Vou voltar para a visão do colaborador. Mas, basicamente, a gente conseguiu criar uma biblioteca de funcionalidades, né, de todos os cargos que a gente tem mapeado na empresa, e a gente tem o que é esperado de cada pessoa de acordo com a função que ela está exercendo. E aí, como que a gente garante a transparência, que é um tema que a Lívia trouxe ali na conversa também? Todo mundo tem acesso, todo mundo pode fuçar nas competências que a pessoa precisa ter para exercer esse tipo de função e consegue também ser protagonista do seu aprendizado e da sua carreira. Então, também é algo que a gente fortalece bastante aqui na FinTalk. E, para finalizar, acho que é super importante citar também que eu sou cliente das Asus desde o começo do ano, né, faz pouco tempo. Esse app aqui, ele tem coisas muito mais poderosas para desenvolver, mas dentro de um mês a gente conseguiu fazer esse mapeamento, colocar dentro da plataforma e colocar aqui no ar para ter essa biblioteca. Então, foi um trabalho ali intenso, só que está no ar, está aí, e em menos de um mês a gente conseguiu fazer esse trabalho. E aí eu queria só complementar o negócio da Dre, porque a gente está no começo, tá? A gente, esse processo, ele ainda, o modelo completo do skill based, ele está no começo. Por quê? Porque depois de você, né, fazer o mapeamento da visibilidade, que pelo menos você despressuriza a questão de mobilidade interna, já ajuda no fechamento das vagas, contratação, para ver os skills, etc., tem uma parte importante, que é balizar a remuneração a partir das competências, né? Você tem, beleza, agora vamos fazer um assessment de fato de todas as pessoas e fazer um assessment do desejo delas, de onde elas querem chegar, e aí você criar treinamentos baseados no modelo de mobilidade interna que ela quer chegar, né? Então, aí tem toda uma estrutura de suporte que você precisa continuar, né? Então, assim, isso que a gente trouxe são 2 exemplos que em 2 meses, 2 meses, a gente já botou de pé, né? Mas ainda tem um grande progresso pela frente. Aí, de novo, né? O tamanho da empresa da FinTalk talvez seja diferente da Mandinha, que está numa empresa de 200, que é diferente. Não sei se tem aqui, você ainda está na Stone, da Stone, que tem, tipo, 15 mil pessoas, né? Mas o modelo é absolutamente replicável. O que você tem que fazer é uma biblioteca de competências, entendeu?
E aí, assim, é dividir para conquistar. Minha sugestão sempre para quem tem empresas maiores nesse modelo é começa em uma área, faz a área inteira e vai para a próxima. O que você vai descobrir é que pessoas de pricing, pessoas de finanças, pessoas de data science têm várias competências que são exatamente as mesmas. E aí, quando às vezes a pessoa fala, puta, não tenho para onde crescer, você fala assim, cara, você já pensou em ser data scientist? Você está muito perto. Você só precisa aprender isso aqui. Né? Então, acho que tem um negócio da flexibilidade e você conseguir tirar da manga, né? Tirar da manga algumas opções e sugestões quando o profissional, a profissional vier falar com você sobre carreira, né? Pode falar, Lê. Boa, obrigado, Liv, pelo contexto. A gente vai entrar numa parte de QA agora, vocês podem tirar suas dúvidas, e eu queria convidar vocês para poderem abrir o microfone. Eu achei muito interessante a dúvida da Thaís Dias, que, né, você quer perguntar ao vivo aí para a galera, Thaís? Posso? Oi, gente, tudo bem? Lívia, eu coloquei aí no chat, e a Andressa também, né? Que aqui na MeTime eu fiz esse trabalho de levantar as competências, deixar tudo bem claro, é tudo aberto para o pessoal logo que eu cheguei. Nós somos uma empresa de 50 colaboradores, então a gente está numa realidade que isso é mais fácil também. E isso já tem aqui desde 2021, no final de 2021. Só que o desafio que a gente tem é que, mesmo assim, ainda não fica tão claro o que eu preciso fazer para dar o próximo passo, o que eu preciso fazer para ir para uma outra área. Isso ainda é um desafio, e é o que eu estou trabalhando nesse momento. E aí eu vou ir pela via de desenvolver os líderes também, porque eles ainda não sabem como conduzir um coaching, um PDI, para guiar esse desenvolvimento das pessoas. Vocês têm alguma dica nesse sentido também? Boa, eu acho que você está indo por um bom caminho, tá? Porque não tem como você ir lá no one-on-one e falar com assim, até tem, né? Mas eu acho que você vai virar, sei lá, psicóloga interna de todo mundo, não vai rolar, né? Então, de fato, acho que a maneira mais escalável, de fato, é você não sozinha, mas você ensinar a liderança, é uma competência também, né? Ensinar a liderança no modelo e explicar como você pode utilizar o modelo a favor. Então, esse storytelling não deveria ser um storytelling do RH, né? E eu sempre falo isso, que o RH, vou falar outra coisa polêmica, por favor, ninguém me cancela. Ou se cancelar, cancela com gosto, tá? Mas num cenário ideal, você não precisaria ter uma área de RH, mas você precisa ter, né? Por quê? Porque a liderança consegue tocar bem, né? Só que qual que é o problema? Por que o RH existe? Porque a liderança está tão focada em entregar o delivery do dia a dia, e tem que ter mesmo, não tem como, que você precisa garantir que você tem um equilíbrio, né? Então, eu vejo o papel muito da área de gente como eu tenho a visão estratégica, mas eu também não esqueço, né, eu dou aquele pontapé para garantir que a liderança esteja liderando, né? Então, eu sempre gosto da metáfora, né? Que você tem o coach, né? Vamos falar em português, né? Tem o treinador lá de jogo. Pensa no futebol aí, jogo de sábado, domingo que teve. Tem um cara lá que é o treinador, e repara que sempre tem um brother do lado, geralmente ele tem um boné, não sei porquê, uma prancheta na mão, e fica sempre whispering, né? Fica assobiando umas coisas no ouvido desse treinador. Ninguém sabe o que ele fala. O holofote nunca vai nessa pessoa. O papel da RH está entre isso e botar sistemas e métodos para garantir que a liderança tenha as ferramentas para liderar, né? Então, Thaís, eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu acho que primeiro você precisa... eu sugiro mesmo, tá? A gente vai postar no blog. Eu acho que vale a pena você ler o artigo do WeForum. Vou ver se eu consigo pegar agora, que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mas se alguém a ler, se conseguir, tem um artigo muito legal do WeForum com cases de mercado. Tá tudo em inglês, desculpa, tá? Não tem em português, mas vários cases da aplicabilidade do modelo, né? E aí você pode tentar estruturar um treinamento seu com a liderança, deve ser 10 pessoas, né? São 50 pessoas, com a liderança, entendeu? Se for o caso, isso só dá para fazer no tamanho de empresa que você tem. Dá para ir no one-on-one, vai um por um, os 10 líderes, se não conseguir botar todo mundo numa sala, entendeu?
e fala, ó, o modelo é esse, vamos fazer o seu assessment? Então, como eu fiz na Stone, com a galera da Stone, dos 3 times que eu atendo, eu sentei com o líder da área mesmo, falei, vamos fazer o seu assessment? Vamos fazer as suas competências? Vamos fazer o seu PDI? E a gente fez junto o PDI da pessoa. Assim, agora, como você faria das pessoas do seu time? Vamos montar de um? Aí a pessoa fala, caraca, maneiro, entendi. E aí sabe o que acontece? A própria pessoa fica empolgada porque ela fala assim, eu sei o que eu preciso aprender, eu sei os caminhos que eu preciso percorrer, e eu quero que o meu time também tenha a mesma coisa, entendeu? Supondo, né, que são líderes servidores, inspiracionais, e que querem, né, desenvolver as pessoas da sua equipe, né? Então, eu iria muito nesse caminho. Acho que dar um treinamento, mas eu acho que vale a pena você fazer o assessment de cada um dos líderes, você fazendo junto com eles o PDI, não esquece de envolver o CEO. By the way, comece pelo CEO, que também tem coisa para desenvolver, tá? Eu faço assessment de CEO também, entendeu? E aí, cara, a pessoa fala assim, entendi como faz. Agora que eu entendi como faz, eu consigo replicar. Legal, eu tinha pensado nisso mesmo, de levar para um lado mais prático, sabe? De fazer com eles. Mas que bom que estou num bom caminho. O CEO está o mais engajado, assim, então acho que vai dar bom. Então começa com ele que ele vai adorar. E aí você pede para ele, você nem precisa tocar, olha que maneiro, você só ensina o método. E aí você coloca a pessoa, você bota o CEO para fazer com os líderes, eventualmente você participa do primeiro e dá feedback para ele sobre a liderança dele. Aí, maluco, você já é o braço direito dele, entendeu? Você é o cara da prancheta com o bonezinho aqui, né? Legal, obrigada. Lívia, o pessoal está perguntando, né, de método de assessment, você tem algum para indicar? Cara, abre aí as asas, pô. Então, assim, basicamente, gente, o assessment nada mais é do que você conseguir... André, você consegue abrir? Acho que você que está compartilhando a tela, né? Eu, particularmente, acho que, assim, você pode copiar o mercado. Eu não vejo problema nisso, mas eu acho que entra no BotMaker, por exemplo. Sei lá. Vamos dar uma olhada para vocês entenderem, tá? A Dre tomou a decisão, foi uma decisão da Dre, em separar em básico, intermediário e avançado. Aí ela pegou a competência JavaScript, tá? E aí ela colocou, beleza, competência JavaScript. O que é a competência? Conhecimento de linguagem de programação, tarará. Mas não para aí, você separa em categorias. O básico é estrutura de decisão variável. O intermediário, estrutura de repetição, eu não sei o que essas coisas significam, tá? Conceito de objetos e listas e funções, e o skill avançado, array methods, etc. Num mundo ideal, que eu ainda não encontrei, e se alguém souber, por favor, bota nos comentários, porque eu vou querer conhecer, eu não encontrei ainda um software, uma empresa, que ela faz o assessment para testar se a pessoa sabe todas as competências, né? Mas você consegue fazer uma autoavaliação com a pessoa e uma avaliação de pares e uma avaliação de líderes, não muito diferente da avaliação de desempenho. E aí você categoriza, né, entre básico, intermediário e avançado, transforma em número para você conseguir fazer análise depois. E aí a própria pessoa se dá nota, o par dá nota, o líder dá nota, e mais ou menos você sabe onde a pessoa está encaixada. O que pode acontecer? A autoavaliação da pessoa está aqui, o do líder está aqui, o do par está, sei lá, em algum lugar. Aí você tem que sentar com a pessoa e get real, né? Vamos falar a verdade. A percepção que o time tem é que você está aqui, embora você tenha colocado que você está aqui, né? Então, eu acho que ainda tem algumas coisas aqui para a gente ajustar, né? Idealmente, né, o legal mesmo seria ter testes. Eu ainda não vi nenhum teste de competência assim, estruturadaço. Eu acho que tem alguns testes novos saindo para recrutamento e seleção. Tem os testes psicométricos, que daí mede lógica. Lógica é uma competência, mas geralmente ela não é a competência que você vai botar na atividade do dia a dia. E eu vi uma empresa nova, depois posso botar aqui nos comentários, assim que der, ou depois o Ale manda para vocês, de uma empresa que ela está fazendo o assessment de quanto de programação tem. Mas é um negócio super difícil de fazer, porque basicamente é uma prova, né? É uma prova da competência. Igual a gente fazia no ensino básico, ensino médio, né? Então, é meio isso, tá? Não sei se eu respondi ou eu enchi linguiça, mas
o assunto ainda não está 100% aceitado no Brasil, entendeu? Nem no mundo. Bom, obrigado, Liv, pelo contexto adicional. A gente vai ter um tempo a mais aí para perguntas. Eu só queria poder seguir aqui o tempo, né, para a gente poder fazer um encerramento, aí depois a gente deixar mais aberto aí para o pessoal abrir o microfone e perguntar. Né, vocês perguntaram, né, sobre metodologias. Nas ASOS a gente tem, né, várias sugestões, né, métodos desenvolvidos pelo nosso time, que são experts em RH. Então, esse que vocês viram, né, do Skill-Based Model, a Liv criou em parceria com o nosso time e a Dre implementou na Fintalk. Então, vou só roubar aqui rapidinho para vocês verem como é que funciona esse tipo de metodologia. A gente tem o nosso meio que App Store, né, nas ASOS, que são as metodologias que a gente, né, criou e que você consegue usar e implementar na sua empresa. Então, esse que vocês viram hoje é o de engenharia de cargos. Então, se você tiver interesse em implementar isso na sua empresa, é só marcar uma demo com a gente, que a gente consegue, né, te explicar como é que ela funciona. E igual esse, tem 46 apps diferentes, que vão desde admissão até pesquisa de clima, até avaliação de desempenho. Nessa parte aí de avaliação de competências, por exemplo, a gente tem, né, um app que é feito para isso. Se vocês quiserem ler mais, inclusive, a gente tem um blog que a gente escreveu um artigo que explica, né, os prós e contras da avaliação de desempenho 360 clássica e algumas alternativas. E aí, dentro das alternativas, tem esse da avaliação de competências, que é mais simples. Então, se vocês gostaram, assim, querem saber mais, agende uma demo, assim, com a gente, vou mandar o link aí, e aí a gente vai conseguir sugerir, assim, a gente trabalha com muitas das melhores startups do país, a gente vê o que está acontecendo com elas, então, se quiser dar um pulo. E aproveitar também, Dre, você tem alguma coisa que você queria compartilhar com todo mundo antes que a gente encerre oficialmente? Tenho, gente, pessoal, eu sei que alguém sempre conhece alguém, eu estou com 1 trilhão de vagas abertas na Fintalk, então acho que é um ótimo momento de divulgar para vocês. Vou colocar aqui a nossa página de vagas nos comentários, mas tem pelo menos umas 9 posições abertas, então acho legal receber indicações também. Obrigada aí. Liv, tem alguma coisa que você queria compartilhar com geral? Cara, acho que vou dar duas dicas só. Quem gostou de alguma coisa que eu falei e não quiser me cancelar, eu posto segunda, quarta e sexta no meu LinkedIn. Geralmente eu pego conteúdos acadêmicos e eu transformo em textos mais palatáveis para pessoas que não são acadêmicas. Então, quem quiser curtir, quem quiser acompanhar, vou ficar super feliz. Eu, de fato, converso com as pessoas que vêm falar comigo, tá? E a outra coisa que eu ia falar é menos sobre mim, porque eu acho que isso é uma bobagem. Cara, assim, vocês tocam a área de pessoas, vocês são fundadores de empresas, são lideranças importantes. Eu acho que, cara, tá na mão de vocês estudarem, se especializarem e não esquecer que, embora a gente trabalhe para ganhar dinheiro, não tem o que falar, eu acho que a gente tem que também, cada vez mais, tentar trazer pelo menos um trabalho digno, se possível, um trabalho com propósito, ou com, pelo menos, algo que a pessoa sinta algum nível de realização pessoal para além do profissional. E eu acho que isso vai ajudar, inclusive, a melhorar, por exemplo, os índices de ansiedade e depressão, que a gente sabe, né? A gente tem o maior índice de ansiedade do mundo, isso é muito triste. E a gente tem o 5º maior índice de depressão, né? Então, eu acho que, cara, não estou falando que vocês são 100% responsáveis por nada, porque vocês não são, mas eu acho que a gente pode ser parte da solução, né? Então, acho que se cada um fizer um pouquinho só a parte, já ajudou a gente pra caramba. Então, acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Boa, Liv, obrigado. E, bom, a gente vai dar um chorinho aí para QA, mais uns 10 minutos, então tem dúvidas super legais aí que surgiram no chat. Tem alguém que quer abrir o microfone?
Ah, eu quero. Bom, vamos só a Isa que levantou a mão antes, aí depois a gente parte para você, Emily, pode ser? Tá. Bom, minha dúvida é muito, na verdade, meu desafio é pouco parecido com o da Thaís, que inclusive foi minha mentorada, mas eu passei um pouquinho da fase de liderança. Então, no ano passado, eu trabalhei uma trilha só com liderança para a gente falar um pouco sobre gestão de desempenho, que a gestão de desempenho não é só uma avaliação de desempenho que é feita em 1 ou 2 ciclos no ano, que é um total de diversas coisas, a feedback, a PDI. Então, a gente trabalhou muito isso, porque a gente queria criar um webinar ou algum evento para que os colaboradores pudessem falar sobre carreira. Mas, para isso, eu achei importante a gente preparar os gestores primeiro, porque aí o colaborador ia chegar nele, ia colocar ele na parede e falar, então, eu quero entender qual vai ser meu segundo passo. E aí o gestor não sabe, né, conduzir isso. Então, a gente preparou esses gestores para as conversas difíceis, falamos um pouco sobre grade, sobre remuneração, sobre faixa e tudo mais, embora não é uma coisa assim que a nossa empresa abra para os colaboradores, qual que é o grade, a faixa, acho que é até difícil as empresas realizarem isso. E aí a gente fez um mês da carreira, falando sobre protagonismo para os colaboradores, trouxemos uma plataforma para conseguir trazer essa transparência, porque a gente tinha uma plataforma do nosso global, mas o desafio que eu tive é que os próprios colaboradores acharam que esse protagonismo, de que eles terem que escolher a própria carreira, porque foi uma coisa que a gente falou, poxa, não tem assim um ano que você está na sua cadeira e você vai virar um analista pleno, um analista sênior, você vai identificar para onde você vai e a gente vai te mostrar que competências esse cargo que você almeja tem e você vai refletir sobre isso e buscar, e mostrar resultado e tudo mais. E aí os nossos colaboradores falaram assim, poxa, entendi que eu tenho que ir para o mercado porque em um ano eu não vou ter o que eu quero. Eu entendi que, assim, a empresa não vai resguardar que eu vou ter o meu cargo de pleno, né? Então, o meu desafio é mostrar que o protagonismo da carreira dele, a responsabilidade da carreira dele é dele, porque eles ainda pedem muito para mim como RH, Isa, eu quero uma trilha, eu quero que você me diga exatamente aonde eu posso ir, exatamente o que eu posso fazer. Né? Então, a gente até fez alguns outros movimentos, eu sou uma pessoa que eu sou facilitadora, e eu tento trazer formas diferentes de facilitar. Então, eu falei, eu gosto da série How I Met Your Mother, e eu criei uma palestra, como eu descobri a carreira dos meus sonhos. Então, eu fui falando sobre autoconhecimento, sobre essas questões, falei sobre maturidade de carreira, mas ainda assim, eles acham que, não, tem que ter um tempo mínimo de cadeira, e eu não sei como conduzir nesse caso, assim. Boa. Assim, eu vou falar de maneira bem resumida, mas podemos aprofundar mais se quiser. Mas, basicamente, assim, o modelo do Skill Model Fit é exatamente você dar a trilha para a pessoa, só que em vez de você falar, você vai falar assim, ó, você está vendo que você... Dre, se puder até compartilhar, eu agradeço. Se não der, não esquenta não, tá? Tá aqui aberto, peraí. Você vai virar e falar assim, ó, você está vendo que... Se puder pegar o próprio BotMaker, né? Você está vendo que você está pedindo uma responsabilidade maior, mas você vê que você ainda nem tem o conhecimento mínimo de JavaScript necessário? Sabe qual é a sua trilha? A sua trilha é você aprender JavaScript. Vai para o próximo, vai mais um. Aí a pessoa vai olhar e falar assim, lógica de programação. Realmente eu ainda não sei tudo. Ainda não estou na hora. Então, qual que é a trilha? Primeiro, você precisa encaixar na função que você está, que às vezes você não está. Então, o exemplo que a Dre trouxe, né, que inclusive foi uma pessoa que é estagiária, falou, eu quero crescer, quero... Assim, cara, calma, você está sentado na cadeira a qual você foi contratado? Não está, né? E aí a Dre não precisou ser mal educada com a pessoa, porque ela abriu o negócio com a pessoa, e a pessoa falou assim, entendi, preciso estudar. E qual que é a parte boa desse modelo? Que você foca as pessoas em estudar. Qual é a sua trilha? Desenvolva mais competências técnicas. E aí, eu não vi outras empresas. Se vocês souberem de outras, por favor, fiquem à vontade. Por enquanto, eu só vi uma empresa que você fala quais competências você quer desenvolver, ela cospe sugestões de conteúdo, que é Education Journey. Não sei se já ouviram, é uma startup de RH.
né? Que eles falam assim, beleza, e aí eu enxergo dessa forma, tá? Ale, me desculpa aqui, mas eu enxergo, tipo, você faz o assessment nas ASUS, você dá a visibilidade nas ASUS, aí você dá o acesso da Education, é como eu faria, tá? Eu já falei isso para eles, mas você dá o acesso da Education Journey para o colaborador pegar o que falta no assessment dele e começar a estudar o mercado, né? E tem um outro caso que, assim, beleza, às vezes nem todo mundo vai poder comprar o Education Journey, sei lá, né? Você pode falar assim, cara, procura os cursos que te desenvolvem nessa competência. Isso porque a gente está falando de competência técnica. Vão ter alguns casos reais, eu já passei por isso, que a pessoa precisa desenvolver competências soft skills. E eu vou te falar, algumas pessoas já falaram comigo sobre o assunto, qual treinamento você tem que dar? Eu, particularmente, eu tenho dificuldade em aceitar treinamento. Eu dou treinamento, eu posso falar isso, então, que eu tenho poder de fala. Eu tenho dificuldade com os treinamentos quando você não tem atrelado atividades dentro do treinamento e que ela, de fato, você veja o avanço da pessoa, porque o que acontece com o soft skill é o seguinte, geralmente a pessoa acha que ela é boa, entendeu? Então, você primeiro precisa fazer a pessoa realizar, né, perceber que ela não é boa em comunicação, em empatia, sei lá, né? E aí, depois disso, você tem que criar estrutura e modelos, né? Botar a pessoa no fogo para ela aprender a melhorar determinada competência. Isso é um modelo. O outro modelo é mentoria mesmo, né? Que a gente chama de advisory técnico. Mas, assim, Isa, o que eu acho você tá na boca do gol, tá? Eu acho que você só tem que dar um passinho a mais e, tipo, ou fazer, esqueci o nome da pessoa anterior que perguntou a gente. A pessoa anterior, que é, cara, vou sentar com o CEO, vamos fazer o assessment do CEO e vou fazer o CEO descer para a liderança descer, porque daí eles entendem o modelo de funcionamento, porque eles estão fazendo com eles mesmos, entendeu? Thaís, Thaís. Legal. Ou você faz via treinamento mesmo, só que aí, de novo, eu tenho minhas dúvidas com a capacidade da liderança sênior de fato aprender desse modelo sozinho. Acho que tem que ter um negócio de botar ali, entendeu? Pode falar, Lê. Boa, não, bem legal esse conceito, né, da liderança dar o exemplo, né, isso cascatear. A Emily tinha uma pergunta, você ainda tem a pergunta ou foi respondida? Eu tenho, dá tempo? Claro, sim. Tá. Oi, obrigada, Lívia, aí, pessoal. Eu não trabalho com RH hoje mais, porque eu trabalho numa startup aqui em Budapeste, na capital da Hungria, como coordenadora de projetos de retail, que é varejo. Mas eu trabalhei desde 2014 em RH, trabalhei na Alemanha, etc. A minha pergunta são duas. A Lívia já respondeu um pouco, assim, que era... que eu anotei aqui. Qual que é a habilidade que você acha que é mais importante para RH, que ninguém comenta, assim? Você acha, na sua opinião, tanto... Como chama? Hard soft skills, na sua opinião. Adorei sua pergunta. Vou polemizar de novo. No caso do RH em específico, eu vou dizer quais eu acho que deveriam ser. Data Science, ciência de dados. Eu acho que... E estratégia. E é Hard Science, porque, primeiro, vamos lá, falando de o que eu acho que tem que saber dados. Gente, o futuro do mercado de trabalho, depois, se vocês quiserem... Eu posso até escrever um artigo no LinkedIn para vocês outro dia. O futuro do mercado de trabalho, ele está virando uma coisa focada em dados. Se você quer acompanhar a lógica do mercado, você, como RH, que quer ser o braço direito do CEO, deveria querer. Se não quer, a gente já está com um problema ali. Se você não tiver o negócio de conhecimento mínimo de dados, e quando eu falo conhecimento mínimo de dados, gente, tem que saber o básico de estatística, tem que comprar... Cadê o meu livrinho de estatística? Tem que comprar esse livro aqui. Não precisa ser esse, tá? Mas, cara, tem gente que aprende de outro jeito. Estatística básica para as ciências humanas. Tem que saber um pouco, tem que saber matemática. Não vai dar. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a maioria das pessoas, os profissionais de RH que eu conheço, eles já são bons em soft skills. Então, eu acho que tem um negócio de saber dados e ser tech-driven. Eu esqueci de falar isso, tech-driven. Você não precisa necessariamente saber programar,
mas você tem que ser drivado para a tecnologia. Então, as asas, por exemplo, é uma tecnologia no-code, mas você tem que entender como funciona a lógica de sistema para você conseguir estruturar o RH do jeito que você quer dentro da sua empresa. Então, você tem que estar meio atento das principais tendências. Ah, mas eu não quero mexer no ChatGPT. Não mexa, mas aprenda a mexer. Para você conseguir conversar, para você conseguir propor sugestões, soluções, etc. Né? O autor desse livro chama Jack Levine James Alan Fox. Tá? Tem um outro muito legal que chama O Poder do Pensamento Matemático. Ele é maravilhoso. Depois eu mando o link aqui, é que eu não consigo fazer o meu tempo. Chama O Poder do Pensamento Matemático. Eu não lembro o nome do autor. Ele está na minha biblioteca aqui hoje. É muito bom também. E aí, outra coisa é a estratégia. Quando eu falo estratégia, esse é mais difícil, porque eu não estou falando estratégia, aquelas coisas que você vai nas aulas, é tipo assim, a estratégia do business. Qual é o produto da empresa, qual é o modelo de negócio, como a empresa ganha dinheiro, quais são os riscos, quais são os principais concorrentes, por que alguém vai investir na gente, como que é o nosso exit para vender a empresa, você tem que saber falar nesse nível de estratégia, entendeu? Então, para mim, eu vejo que essas 3 habilidades, essas 3 competências, o RH ainda não tem, e fica o convite para a gente se desenvolver junto, tá, gente? Se eu tenho livro é porque eu não sei, tá? Só para deixar claro. Eu também estou aprendendo, eu também não sei. Só que também não quero ficar para trás, né? Nossa, obrigada, arrasou. Aí só o último comentário, aí eu estou fazendo agora uma consultoria, né, para minhas amigas, assim, os clientes. Aí o que o pessoal mais pede aqui é transição de carreira na Europa, né? Aí a minha amiga falou assim, mas o que eu tenho que saber da empresa antes da entrevista? Valores? Também, mas assim, na minha opinião, a coisa mais importante é as ações. A saúde financeira da empresa, como que ela tá, capital aberto, capital fechado. Isso aí vai te poupar de muita dor de cabeça. Então, dados total. Obrigada. Boa, obrigado, Emily, pela pergunta. E super interessante os pontos que você trouxe, Liv, né, do RH ser mais analítico. Eu tenho um sócio que ele é engenheiro no RH, e aí acaba sendo bem interessante, né, os insights que ele traz. É o Murilo. A Giovana, ela levantou a mão, a gente tem tempo para uma última pergunta? Manda bala aí. Juro que é bem rápido e acho que em linha de objeções mesmo. Eu trabalho no mercado financeiro, então o dinheiro está sempre na mesa, né, gente? Vocês imaginam, tudo vem do lucro financeiro que eu vou ter com isso ou não. Mas do colaborador nessa parte, eu tenho muita objeção. A gente já fez um mapeamento inicial de carreira, hoje até para ser eu quero criar uma nova senioridade. Antes você vai sentar com a gente e desenhar o que essa pessoa vai fazer, senão você não vai abrir um novo cargo. A gente teve que colocar até processos mais burocráticos para, de fato, conseguir rolloutar esse processo e essa visão de skills. Só que eu sempre esbarro em objeção de orçamento, porque às vezes o gestor não tem um orçamento, então o colaborador vai lá e vai, eu tenho isso, e o gestor fica assim, de fato, querido, você tem tudo isso, mas eu não consigo te dar promoção agora. É uma objeção, eu sei que tem várias formas de sair dessa objeção, mas eu queria ouvir de vocês, assim, formas como vocês entendem, porque aí falando dessa geração, a gente entra nesse tópico. Eu tenho uma dificuldade com as gerações mais novas de entender essa questão de orçamento, como se existisse um mundo maravilhoso onde a empresa não lucra. Enfim, então, não sei se geracional, Lívia, me perdoa se você não concordar no geracional, eu tenho essa evidência mais com os mais jovens, os mais velhos entendem com mais facilidade. Então, pautas de gestão eu acho incrível, eu quero montar tudo isso, mas eu sempre vou ter, no fundo, um orçamento no meu ouvido falando, olha, isso dá, isso não dá. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Eu vou separar em 2. Primeiro eu vou na mais fácil, daqui a pouco eu vou na mais difícil. A mais fácil é a impressão que eu tenho. Assim, de novo, não estou falando que não existe geração, eu estou dizendo só que, assim, a gente pegar por data de nascimento e falar que é um tipo... E aí tem um negócio que é o seguinte, gente jovem é novo, a pessoa não sabe ainda, ela é meio... Eu não sei qual é o limite, então eu vou testar, né? Então, tem uma pesquisa muito maneira, depois eu vejo se eu acho, que é, tipo, não é uma pesquisa, é um artigo escrito em 1980. Você lê e fala assim, estão falando da geração Z. Não é. É porque as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas não entendem, elas vão questionar o status quo, porque elas são novas, né? Então, não é um negócio de geração, porque as pessoas vão perguntar mesmo, né? Agora, se você... Eu estava mandando isso para o José, que ele está aqui na live, está falando com ele no privado. Eu falei, cara, fizeram um post no LinkedIn,
no LinkedIn Notícias, tá? Não é uma pessoa, no LinkedIn Notícias. Geração Z falou que quer uma remuneração maior e trabalhar menos. É óbvio, gente. Eu também quero, entendeu? Então, assim, a gente só tem que tomar esse cuidado, mas, assim, eu concordo que as pessoas mais novas, elas vão questionar. Mas isso pode perceber, tá, Giovana? Daqui a 10 anos, você também vai ficar incomodado com a galera mais jovem, sacou? Você sempre vai ficar incomodado, porque quem está mais velho já meio que aprendeu, já entendeu a malemolência do mercado de trabalho, já tem mais boleto para pagar, né? Eu sempre falo, gente, a hora que a galera precisar pagar os boletos, vai mudar bastante, né? Então, essa é a parte fácil. Aí, a parte de orçamento. Você tem, cara, 150% de razão. Esbarrei 1 trilhão de vezes nesse negócio lá na Estônia. Bater a cara, assim, pá, né? Então, assim, de fato, o negócio de gente não é financeiramente priorizado, vamos falar de uma forma educada, e, de fato, você tem que fazer mais com menos. Então, por exemplo, o negócio do Skill-Based Model, a minha sugestão sempre é, começa de uma maneira tão simples quanto um Excel, não precisa ir direto nas ASUS. Daqui a pouco você pega as ASUS quando começar a escalar. Você começa no Excel, numa área pequena, pega ali na, sei lá, área financeira, uma área mais de back-office, que a galera vai entender rápido o que você está fazendo, entendeu? Faz no Excel, a parada vai começar a ganhar tração, vai começar a ganhar força. E aí tem um negócio que você vai sentar com a liderança da área financeira e você vai olhar a categoria de cargos, competências e a remuneração dessas pessoas. No Excel mesmo, vai começar a aparecer uns faróis e você vai falar assim, cara, tu tá vendo aqui que esse cara que tem muito mais competência, ele tá com cargo de júnior, esse cara que tem menos competência tá com cargo de sênior, e essa pessoa ganhou o triplo dessa daqui. Aí você tem que falar de budget com a pessoa, sacou? Cara, olha só, agora a gente tem um problema que essa pessoa que ela tem mais competência e ela é mais júnior, ela tá querendo crescer, você vai perder ela, tá? Só que estou te avisando, tá? Você vai perder ela, você vai ter que pegar no mercado e provavelmente vai estourar o budget de qualquer jeito, porque o mercado vai querer pagar um salário, vai pedir, exigir um salário maior. Ou você, cara, pega essa pessoa que é sênior e, cara, make tough decisions, toma decisões complicadas de, cara, ou manda para outra área, porque é o orçamento da outra área, a gente sabe que tem os centros de... Manda para outra área, entendeu? Mas você vai ter que aprender a falar de gente com grana junto com o líder, que é o dono do bolsão de grana, né? Então, de fato, isso é um negócio que dá um puta trabalho. Para mim, o endgame, que é o que eu falei para a Dre, o que a gente fez até agora foi legal, a gente tem que chegar em remuneração. Na hora que chega em remuneração, Giovana, você vê cada atrocidade que você vai virar e falar assim, olha só, liderança, o negócio é o seguinte, nós estamos cometendo injustiças organizacionais. Qual o problema da injustiça organizacional em médio prazo? Tem um artigo postado no LinkedIn sobre isso. O problema da injustiça organizacional é que as pessoas ficam com uma sensação de mistrust, elas não confiam mais na sua empresa. Então, por mais que você fale qualquer coisa, eles vão falar assim, pá, não dá para confiar, entendeu? E isso gera desengajamento, isso gera desligamento, e aí você vai... Então, assim, você tem que fazer os líderes entenderem que gente, é loucura, né? Gente é alocação financeira também. E a maneira como a gente está remunerando as pessoas faz diferença. E a gente, para conseguir remunerar adequadamente, vamos olhar o que a pessoa entrega, vamos olhar o que ela tem de talentos. E, by the way, às vezes a pessoa só está mal alocada, né? Então, você tem que falar na mesma linha de negócio da pessoa. Então, não necessariamente você precisa do software. Obviamente, eu acho que para fazer em escala, você precisa do software, e aí você vai ter que negociar a grana. Mas daí, você conseguindo fazer um piloto e provando o resultado, você consegue a grana, né? Então, eu iria muito por essa linha. Faz sentido? Total, e até para ajudar, né? Tem uma lei de equidade salarial agora também, né? Que eu acho que vários disso vão ter que acontecer agora entre homens e mulheres. Então, às vezes já é um gatilho de, ó, a gente tem uma lei que a gente vai ter que aprofundar ainda mais agora, essa questão de skills, o que a pessoa faz. Boa. Obrigado, Giovana, pela pergunta. A gente sabe que orçamento no RH às vezes é um desafio, né? Bom, a gente estendeu aí o nosso chorinho uns 20 minutos. Queria agradecer a todo mundo por ter participado hoje. Pô, Liv, Dre, vocês deram uma aula
Eu fiquei muito feliz também com o engajamento da galera no chat, assim, foi super legal. A gente vai ter esse tipo de papo, né, de tempos em tempos, então fica atento aí no LinkedIn das ASUS. Quem ficou interessado no Skill-Based Model, peça uma demo na nossa página, ou se quiser adiciona a Nai, que ela cuida desses papos aí, para apresentar nossas soluções. Então, estou ansioso aí para os próximos e obrigado, pessoal. Boa, valeu, pessoal. Obrigadão aí por quem ficou até o final. Valeu, gente. Até mais. Valeu.